Você consegue pedir uma medida protetiva online, na palma de sua mão no telefone. Ela consegue quebrar esse ciclo da onde ela estiver. Olá, seja bem-vindo ao R7 Fala Comigo e hoje o assunto do nosso bate-papo é segurança pública, cidadania e os bastidores do combate à violência. No episódio de hoje vamos falar sobre uma marca histórica alcançada por um dos programas mais importantes da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Patrulha Maria da Penha, Guardiões da Vida. E eu estou aqui com a Major Bianca Ferreira. Bianca, muito obrigada pela sua participação. Acho que é um assunto bastante importante a gente falar, né, sobre a violência contra a mulher. E para começar, eu acho que a gente podia explicar como é que funciona a Patrulha Maria da Penha, que nem todo mundo conhece esse trabalho da Polícia Militar. Exatamente. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estarmos aqui falando de um tema tão importante, tão caro para a nossa sociedade. E o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, ele foi criado em 5 de agosto de 2019 com o objetivo de fazer uma prevenção qualificada, em especial ao feminicídio. Nós realizamos os acompanhamentos das mulheres vítimas de violência doméstica que possuem medida protetiva de urgência, que são ferramentas previstas dentro da Lei Maria da Penha que dão proteção integral para essa mulher. Então, o programa Patrulha Maria da Penha, ao longo desses anos, tem realizado com muita eficiência o programa, né, a fiscalização das medidas protetivas. Nós estamos com um marco de 97 mil mulheres assistidas em todo o estado do Rio de Janeiro e mais de 800 homens presos por descumprir essa medida protetiva de urgência. Esses 800 homens presos são ao longo dos 5 anos de existência da patrulha. Exatamente. Nós estamos caminhando para 6 anos, em agosto, e isso demonstra o quê? Que o agressor, né, o homem, né, envolvido nesse tipo de violência, ele não está temendo o Estado, nem temendo uma ordem judicial, porque há ali uma determinação judicial, muitas das vezes de afastamento, do não falar com essa mulher, do afastamento do lar, do não se comunicar com ela por nenhum meio de comunicação, lembrando que nenhum meio de comunicação inclui Pix, que a gente tem casos de homens que enviam 0,01 centavos com mensagem para essa mulher, redes sociais, né, aplicativos de mensagem. Então, por nenhum meio ele pode entrar em contato com essa mulher. E muitas das nossas prisões é por esse descumprimento de medida protetiva. A mulher aciona a Patrulha Maria da Penha, que tem um telefone funcional no qual ela fala: ele está aqui no meu trabalho, ele está aqui na minha casa, vocês podem vir aqui. E é aí que entra o serviço da Patrulha Maria da Penha, a parte de repressão, que a gente atua na prevenção, acompanhando essa mulher, mostrando para ela que ela tem como sair do ciclo da violência, fortalecendo e dizendo o quanto foi importante ela dar esse primeiro passo. Passa também pela confiança na nossa instituição e confiança em toda a rede, no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça, na Polícia Civil, lembrando que o Estado do Rio de Janeiro possui 14 delegacias de atendimento à mulher. Então, isso perpassa por ela confiar e romper, dando o primeiro passo para romper o ciclo da violência doméstica. Vamos explicar para quem não entende esse processo, né, que a mulher precisa primeiro denunciar. O primeiro passo é fundamental. Então, diante de alguma situação de violência, que a mulher está se sentindo insegura, ameaçada, ela tem que procurar a polícia. E aí, muitas pessoas não sabem que caminho é esse, né? Quem aciona primeiro? A Polícia Militar? Não, vou para a delegacia, faço o registro. Como que é o caminho da denúncia? Porque só após a denúncia é que a patrulha começa a trabalhar. Vamos tentar explicar esse caminho, Major, para as mulheres que passam por isso e às vezes não sabem onde buscar ajuda? Exatamente. O primeiro passo que essa mulher, se ela estiver em situação de emergência é sempre ligar 190. Ligou ao 90, saiu daquela situação de emergência. A Polícia Militar vai chegar até o local que você está e vai te conduzir à delegacia mais próxima. Porém, se você não estiver em situação de emergência naquele momento, você pode procurar a delegacia mais próxima de sua residência ou ir até uma delegacia de atendimento à mulher. Mas se por acaso você não quer ir na delegacia, você consegue pedir uma medida protetiva online, na palma de sua mão no telefone. Ela consegue
quebrar esse ciclo da onde ela estiver. Então, a partir dali, né, um prazo de 72 horas, o juiz, né, concede ou não essa medida protetiva baseado nos elementos que ela apresentar ali. Por isso que é tão importante a mulher reunir o máximo de elementos que ela tiver. Se ela tiver uma testemunha e esse cara estiver ligando para ela, ameaçando ela ligar esse telefone e colocar no viva voz. Ela gravar essas conversas que ela tem com ele. Então, é importante ela ter esses elementos. Na Lei Maria da Penha, a voz, né, a testemunha, o que é dito por essa mulher tem prevalência. Porém, é importante que ela tenha elementos robustos, né, para reforçar o que ela está pedindo ali. Então, ela tem essas formas de pedir ajuda, né? Ela pode também procurar a Defensoria Pública, Ministério Público. Ela também pode procurar o batalhão da Polícia Militar mais próximo de sua residência, e pedir no ajuda. qual ela pede e fala, olha, eu quero falar com o policial da Patrulha Maria da Penha, porque eu quero saber os meus direitos, eu quero saber o que eu preciso fazer, eu quero entender também, porque muitas vezes a mulher ela não entende, ela não percebe, ela não consegue se ver nesse lugar de vítima, porque muitas das vezes a violência ela começa na violência psicológica. Né? Às vezes, e é muito sutil, né? É muito sutil, ela é silenciosa. Então, a mulher ela tem que estar muito atenta a esses sinais. E como ela fica atenta, tendo conhecimento, né? Buscando um autoconhecimento também, sabendo que existe, né? Existe no poder público órgãos que estão lutando diariamente, né? Contra a violência contra as mulheres, no enfrentamento à violência doméstica e familiar. E com todo esse aparato, a mulher consegue, então, finalmente ter a medida protetiva, que, como você disse, sai muito rápido, né? Até 72 horas a medida é concedida e aí sim a Patrulha Maria da Penha começa a trabalhar. E de maneira presencial, que eu já vi, que às vezes visita os lares das mulheres vítimas e de outras maneiras também, né, Major? Exatamente. Nós temos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O juiz ele defere essa medida protetiva e ele encaminha diretamente para o batalhão de área de residência dessa mulher. O policial abre o computador, recebe aquela medida protetiva, entra em contato com essa mulher, oferece o nosso serviço para ela e já agenda um primeiro atendimento. Lembrando que a gente pode ir na casa dessa mulher, a gente pode ir no trabalho dessa mulher, a gente pode ir onde ela se sentir mais à vontade. Não, eu não quero uma viatura na porta da minha casa, não, eu não quero uma viatura na porta do meu trabalho. Então, aonde a senhora gostaria de ir? Um lugar mais confortável? Ou então, ela também pode ir dentro de um batalhão, que dentro de todos os batalhões da Polícia Militar, nós temos uma sala lilás, que é um lugar de escuta ativa, de acompanhamento, de acolhimento, né? Tem todo esse contexto que envolve uma sala lilás. E a partir daí, então, essa mulher passa a contar com o serviço de vocês e, inclusive, online, que pode acionar vocês numa situação de emergência, porque muitas vezes, né, o homem acaba tentando entrar em contato, às vezes vai na casa, quebra a medida protetiva e é nesse momento que elas podem acionar vocês até de maneira online, rápida, para que vocês estejam presentes nesse... Exatamente. Nesse primeiro atendimento, a gente explica tudo para essa mulher. Essa mulher, ela preenche o Formulário Nacional de Risco, que é um formulário do Conselho Nacional de Justiça, no qual ali a gente consegue ter um diagnóstico da situação, se está muito grave, se está muito branco, se ela está correndo muito risco, porque há fatores de risco, é importante a gente frisar isso, né? Quando há uma questão que envolve, né, dependência emocional, quando envolve bebidas, uso de bebida alcoólica ou drogas, né, ou quando há uma questão ali de desemprego, estereótipos, tipos de gênero, né? Quando há descumprimento de medida protetiva anterior, quando há filhos envolvidos, o risco dessa mulher é elevado. Né? Então, assim, a gente, a partir daquele primeiro contato, a gente faz essa primeira avaliação e explica para ela que tem os centros de atendimento no estado do Rio de Janeiro. A gente tem mais de 50 centros de atendimento. O que é isso? Apoio jurídico, apoio psicológico, que a gente tem o núcleo da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, que possui apoio, né, jurídico para essa mulher, que ela tem opções, que ela tem abrigos sigilosos. No Rio de Janeiro, nós temos 2 abrigos sigilosos. É tão sigiloso que nem eu sei onde fica. Então, é de fato para trazer uma proteção integral para essa mulher. Então, o policial da patrulha, ele explica tudo para ela. Olha, a senhora aqui tem o nosso telefone funcional, nosso atendimento é de segunda a sábado, de 6 às 18. Se for fora desse horário do nosso expediente, sempre ligar 190. Então, a gente empodera essa mulher.
mostra principalmente que ela não está sozinha. A vítima de violência doméstica, ela precisa se sentir segura, como qualquer vítima. Ela precisa imediatamente se sentir segura. E esse é o nosso diferencial, que são policiais que têm perspectiva de gênero, são policiais capacitados, são policiais que têm esse perfil profissional para esse tipo de serviço e são policiais voluntários, né, que entendem a importância desse trabalho dentro da nossa instituição. Major, dessas 800 prisões, a maior parte delas, quase 70%, é por descumprimento da medida protetiva. Ou seja, o homem ele não se conscientiza que ele não pode mais procurar aquela mulher, né? E eu queria que você falasse um pouco desse perfil, né? E do porquê, né? Por que as pessoas realmente ainda não respeitam a medida protetiva ou não acreditam que vão ser presas ao quebrar a medida protetiva? Infelizmente é uma questão cultural, né? E tudo que é cultural é que foi enraizado na nossa cultura. E isso é algo que a gente percebe, o machismo estrutural. Então, de fato, o camarada ele não acredita no que vai acontecer. Há uma sensação de impotência, né, e de que não vai acontecer nada, que nunca vou ser preso, que vai ficar tudo bem. E ele não consegue se conscientizar de que ele vai ser preso em flagrante, podendo ficar preso até 2 anos. Então, a gente precisa conscientizar que ele precisa respeitar essa decisão. E antes, né, da existência da Patrulha Maria da Penha, as decisões eram deferidas e, às vezes, essas mulheres eram vítimas de feminicídios com a medida protetiva na sua bolsa, no seu bolso. E quando vem a Patrulha Maria da Penha, a gente consegue mostrar e trazer essa proteção integral para essa mulher, que ela não está sozinha. Acho que é muito importante a gente frisar isso hoje aqui, que ela não está sozinha. Mas a gente precisa que ela dê o primeiro passo. A gente precisa que ela se conscientize, que ela entenda a importância de sair do ciclo da violência. Muitas das vezes desses nosso público são homens, né? Maridos ou ex-companheiros, namorados, ex-namorados. E também a gente tem um grupo que nos choca muito, que são as mulheres idosas, vítimas de seus filhos. Muitas das vezes, usuários de algum tipo de entorpecente e que, quando aquela mulher está na terceira idade, se vê no direito de bater nessa mulher, de pegar o seu pagamento, enfim. Então, assim, a patrulha, ela atende, né, algumas crianças, algumas meninas, mulheres adultas ali entre 20 e 49 anos, é um grande público nosso, e também as mulheres idosas. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a mulher, em nenhuma fase de sua vida, ela tem paz. Nem na sua infância, podendo ser vítima, né, de abusos sexuais na sua vida adulta e na sua terceira idade, que é o momento em que ela deveria ter, o mínimo é paz. E aí passa a ser vítima, de repente, de um filho dependente químico. É um cenário que a gente, às vezes, nem fala muito mais sobre a violência entre homem e mulher, relação casal, íntima. Mas que é uma realidade, né? É uma realidade. Eu tenho muitas assistidas, mulheres com mais de 65 anos. Agora, o que chama atenção também no estado do Rio de Janeiro é que a maior parte dos casos de violência doméstica acontecem na Baixada Fluminense e na Zona Oeste. Exatamente. Né? E por quê? O que tem de diferente? Na Zona Oeste, na Baixada, a gente percebe uma questão financeira mesmo, uma questão, né, de desigualdade financeira, porque a gente entende que isso também é um fator de risco, né? A mulher que ela não tem um emprego, a mulher que é dependente financeira desse homem, ela está muito mais subjugada nesse lugar, nesses espaços, né? Então, infelizmente, é o que a gente encontra, né, mais na Baixada e na Zona Oeste, excluindo ali a Barra da Tijuca, mas são os lugares em que a gente vê uma questão de uma vulnerabilidade social maior dessa mulher, que, como eu disse, é um fator de risco. Agora, também, o que é importante a gente falar é sobre os graus de violência que a gente estava falando, do ciclo da violência, né? Começa, às vezes, de uma maneira sutil, que nem a gente disse, com alguns xingamentos ou uma voz mais alta, né? Aquele soco na mesa. Começa devagar e, quando a mulher vai ver, ela está enredada, né, nesse ciclo de violência. Exatamente. O ciclo da violência, ele foi trago, né, para a sociedade na década de 70, isso já foi estudado, ou seja, não é algo hoje, né? Então, quando a gente fala sobre violência doméstica, sobre, né, os crimes que envolvem as mulheres, não é algo novo, é algo que vem, né, de muitos anos, da nossa cultura, né, de tudo que foi trago para a gente como sociedade. Então, assim, o ciclo da violência, ele é dividido em 3 fases.
Né? Primeiro ali a fase da tensão, que seria a reprovação, os olhares, né? As cenas de ciúme excessivo, controle, às vezes um xingamento. Então, aquilo ali, ele vai aumentando progressivamente. Né? Então, depois veria a fase da explosão, que é a fase da expressão da violência em si, né? Que às vezes, né, vem com um tapa, seguido de um tapa, de um enforcamento, de quebrar um braço. Só que imediatamente depois vem o quê? A fase da lua de mel, que é a fase em que ele pede perdão, que ele traz flores. A gente pode dizer que nesse momento o agressor chega a se arrepender? Chega a se arrepender, mas ele vai voltar, isso é fato, é um comportamento, né? Ele precisa buscar ajuda, ele precisa de alguma forma entender por que ele faz, por que ele acha que ele tem poder sobre aquele corpo, né? Que se a mulher é um objeto dele, é uma propriedade dele, nós não somos de ninguém. Então, ele deve respeitar essa mulher, porque ele ganha mais que ela, porque ele é o provedor daquela casa. Né? Então, a partir desse momento da lua de mel, tem um arrependimento, tem as juras de amor. Eu nunca mais eu vou fazer, eu bebi demais, você me perdoa, eu não sei o que aconteceu comigo. Então, ali, aquela mulher, ela cai naquela juras de amor e promessa. É o que a gente fala. E nem sempre ele é ruim. Então, por isso que é tão difícil essa mulher sair desse ciclo. Foi o que a gente estava falando, ninguém é um vilão de novela, né? Em algum momento, esse homem volta atrás, pede desculpas, né? Quer reatar. É um bom pai. Ah, ele faz isso comigo, mas ele é um bom pai. A mulher, ela está sempre querendo justificar de alguma forma. Porque tudo que envolve sentimento e emoção, a gente sabe que é difícil. Né? A gente, como mulher de privilégios, a gente sabe o quanto isso é difícil. Né? Mas a gente também precisa trazer um pouco a racionalidade e entender os sinais. Porque tudo que a gente trouxe aqui é tudo que se repete em muitas casas. Então, o que a gente quer trazer mesmo é esse alerta para essas mulheres. Até porque muitas, às vezes, denunciam e se arrependem, né? E é chocante isso, mas acontece, são muitos os casos. E nesses casos, ela está no ciclo da violência. Você pode ter certeza que ela está no ciclo da violência e pondera, porque às vezes escuta a família, escuta amigos, né? Pondera sempre querendo olhar o que ele tem de bom, querendo buscar o que ele tem de bom. Isso não é normal, isso não é o certo. Né? Então, assim, ele precisa te respeitar como mulher. Ele precisa te respeitar como uma pessoa. Então, a mulher, ela não pode aceitar esse tipo de relacionamento, porque isso não é saudável, isso é abusivo. E o mais grave, né? Isso pode se refletir em toda a família, porque o trauma vivido pela mulher também é um trauma vivido pelos filhos, né? Então, o reflexo é enorme em todos naquela casa. Exatamente. Toda a família sofre. Os filhos envolvidos, né? Os filhos, né, envolvidos e vendo essa situação. Às vezes a gente pensa que as crianças não entendem, as crianças entendem tudo. Os pais, né, de ambas famílias sofrem. Então, assim, quando ela é vítima, então, de um feminicídio, aí é que a crise é maior, porque ela perde numa tacada só a mãe e o pai que vai ser preso. Então, imagina quantas vidas, né, quantos órfãos e órfãos a gente tem no nosso estado, né, no Brasil, de uma maneira geral, né, que precisam de viver uma vida melhor, uma vida feliz, né? Família, a gente precisa entender que família não precisa ser abusiva nem tóxica. Né? Então, a gente precisa, de fato, trazer essa consciência para a sociedade, nas escolas, né? Nos espaços, né, de convívio, a não aceitação desse tipo de comportamento. Por isso que é tão importante denunciar antes que essa mulher, né, se torne uma vítima fatal, antes que ela se torne mais um número na estatística do feminicídio, que é assustador no país. Exatamente. Quando a gente fala do feminicídio, ele não é de um dia para o outro. Ele é uma construção. E a maioria das mulheres vítimas de feminicídio não pediram ajuda, não pediram uma medida protetiva. Isso é algo muito preocupante para a gente, porque a gente, né, insiste, divulga, faz campanha, mostra a importância de dar o primeiro passo e saber que essa mulher poderia estar viva e poderíamos ter evitado uma morte se tivéssemos conhecimento. Então, quando a gente fala de violência doméstica, a gente sabe quem é a vítima, a gente sabe quem é o autor. Muitas das vezes a gente sabe onde é, que é dentro da sua residência. As mulheres não estão seguras dentro de suas próprias casas, mas a gente não sabe quando. Nem sempre a gente vai saber. Né? Então, por isso que é tão importante a gente trazer essa pauta nesse programa, trazer essa informação para as suas, né, telespectadoras e também falar de uma outra funcionalidade que a gente trouxe também dentro da
Polícia Militar, que é o aplicativo Rede Mulher. Sim. A gente quer usar a tecnologia a favor dessas mulheres. Na palma de sua mão, de forma rápida, gratuita e segura, ela consegue ali solicitar o 190, que é emergência, ela consegue pedir uma medida protetiva de urgência, ela consegue ver os centros de atendimento baseado na sua localização, o que tem mais próximo ali da minha residência, ela consegue saber onde tem um hospital, onde ela pode pedir ajuda, onde tem uma delegacia. Dentro do aplicativo Rede Mulher, ela consegue também cadastrar até 3 guardiões de emergência. Isso eu acho que é o diferencial do nosso aplicativo. E quando a gente dá uma resposta para a sociedade, violência contra as mulheres, violência doméstica não é só um assunto de polícia, não é um assunto só do sistema de justiça, né? É um assunto para toda a família, para os amigos. Quando a gente fala dos guardiões de emergência, essa mulher ela consegue cadastrar até 3 pessoas de sua confiança. Ela coloca ali o número do telefone dessas pessoas e, se caso ela se sentir em situação de vulnerabilidade, ela aciona essa pessoa, que essa pessoa vai receber uma mensagem no seu aplicativo de telefone e vai falar: Bianca está em situação de emergência na rua tal, 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 número tal. Então, a gente mostra o quê? Que a sua família, os seus amigos também são responsáveis pela sua vida. Então, o aplicativo Rede Mulher, ele tem todas essas funcionalidades. Dá para fazer um registro online da Polícia Civil. Temos um chat, né, que é a Sala Lilás Virtual, no qual a gente tem 2 meninas, né? Não é inteligência artificial para deixar a gente chateado, né? Aquele automático. São 2 mulheres, né, que fizeram um treinamento conosco, no qual elas estão ali para ser um bate-papo, para ser um desabafo. E ela pode acionar o 190 ou ela pode encaminhar para a rede de atendimento ou encaminhar também para o programa Patrulha Maria da Penha. Perfeito. Muito obrigada, Major. Ficaria horas falando com você sobre esse assunto. Acho que foi bastante esclarecedor. Obrigada pela sua presença, por trazer tanta informação para as mulheres que tanto precisam. Eu quem agradeço. Para mim é uma honra estar aqui e falar do nosso programa, que é tão importante, que impacta tantas vidas, direta e indiretamente, e deixar um recado para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que elas não estão sozinhas. Dê o primeiro passo. Você merece ser feliz e ser livre. Obrigada. A Patrulha Maria da Penha é a prova de que políticas públicas podem sim fazer a diferença, mas o enfrentamento da violência contra a mulher ainda exige muito mais: educação, conscientização e coragem para denunciar. Se você conhece alguém em situação de risco, oriente, apoie e denuncie. O Disque 180 está disponível 24 horas por dia, de forma gratuita e anônima. Esse foi o nosso episódio do R7 Fala Comigo. Se você gostou, compartilhe e siga o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima semana.